foi um projeto de muito sucesso. Nós não esperávamos tanto sucesso e conseguimos alcançar 70% de aprovação dos nossos alunos. Para esse ano, nós refizemos várias aulas, estamos regravando todas as aulas, preparando material novo de questão. Então, nosso objetivo é aumentar ainda mais essa aprovação. Tá? Hoje à noite, como vai funcionar? Eu vou dar a primeira aula sobre síndrome de compressivas pélvicas, May-Turner e Cockett. Depois o Arthur Curtarelli vai explicar para a gente a plataforma, os planos do Bizu, a forma de trabalho que nós vamos fazer durante o ano, tanto do curso intensivo quanto do curso extensivo e o pacote aprovação. E depois ele vai dar uma aula de TVP e no final nós vamos soltar o cupom promocional. Se vocês entrarem no site, vão ter os valores lá do curso. Em cima desses valores a gente já tinha aplicado uma promoção de lançamento e agora com cupom, então vai ser um desconto em cima do desconto. Né? Então, no final da aula nós vamos soltar para quem estiver presente, vai poder aproveitar isso daí durante 48 horas. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início então à primeira aula do ano. Síndrome compressiva venosa pélvica, May-Turner e Cockett. Introdução. No capítulo do Brito está descrito como síndrome de May-Turner. Então vamos começar por aí. É a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita. Então a veia esquerda pela artéria direita. É uma lesão não trombótica da veia ilíaca. Se for trombótica, nós chamamos de Cockett. Né? Tem uma variaçãozinha na literatura, mas é basicamente isso. Toda vez que pensar em May-Turner, em compressão, em Cockett, em síndrome pós-trombótica. Uma das principais causas de TVP é essa compressão. Ela pode ocorrer na ausência de sintomas, né, sendo que é encontrada uma prevalência de 15 a 30% da população, principalmente as mulheres, sendo que apenas 2 a 5% dessas vão ter sintomatologia. Como que é a fisiopatologia? Então ocorre um cruzamento da artéria ilíaca direita pelo sistema venoso, 75% desse cruzamento justa junção com a veia cava em L5, 20% ligeiramente abaixo e 5% abaixo. A hiperlordose acentuada de algumas mulheres pode aumentar a compressão venosa e na posição sentada essa compressão é diminuída. A aorta também pode realizar compressão da veia ilíaca comum esquerda, principalmente em caso de bifurcação bem distal. A veia cava ela pode ser comprimida então pela aorta, pela artéria ilíaca comum ipsilateral, né, uma bifurcação aórtica mais alta e até mesmo pelo rim ectópico. Então tem outras formas de compressão. Como que funciona essa compressão ao longo do tempo? É uma compressão pulsátil crônica que leva a uma proliferação intimal, adesão e septos dentro da luz da veia, com piora do grau de estenose progressiva e escoamento venoso, levando a estase e insuficiência venosa crônica, desenvolvendo uma intensa rede de colaterais. Então nesse slide a gente consegue ver alguns exemplos de septações e trabéculas e fibrose com essa compressão crônica. Por isso que explica que algumas mulheres não têm sintoma durante toda a vida e por um determinado período inicia-se então com dor, edema ou recidiva de varizes. É uma lesão até silenciosa por um tempo. O quadro clínico, você sempre deve suspeitar quando os sintomas forem exclusivos da perna esquerda, dor, edema e varizes atípicas, principalmente se tiver variz glútea, posterior, lateral da coxa, na parede abdominal, varizes recorrentes, uma pessoa que já operou 2, 3 vezes de varizes e sempre na perna esquerda, e ciápices avançados e feridas também. Geralmente o quadro crônico, mas pode agudizar quando acometido por uma trombose venosa profunda. Tipicamente ocorre nas mulheres, 2:1 em relação aos homens, entre 20 e 40 anos. Cursa com insuficiência venosa avançada do membro inferior esquerdo ou pode até mesmo abrir um quadro de TVP, sem fator de risco importante. Nos homens, os sintomas são mais significativos e nas mulheres são mais precoces em relação à idade. A prevalência é de 5% dos pacientes com insuficiência venosa crônica em geral. Como que é feito o diagnóstico? Sempre iniciar a investigação com ultrassom, avaliar o eixo ilíaco e todo o membro inferior esquerdo. Né? Coloquei algumas imagens aqui mostrando um turbilhonamento e uma compressão, e os detalhes de diagnóstico caem mais na prova de Doppler. Nós vamos entrar nos detalhes aqui. A angiotomo e angiorressonância, elas devem ser realizadas se o ultrassom for duvidoso ou mesmo com ultrassom normal ser elevado à suspeição. Avalia diagnósticos diferenciais, principalmente por compressões de outras estruturas, principalmente tumores. Avalia a presença de TVP também num quadro mais agudo e auxilia muito na programação cirúrgica. Então vou mostrar um caso aqui, um exemplo de uma angiotomografia com uma compressão
formando uma trabeculação na veia ilíaca. Vocês conseguem ver suprapúbico, aí a compressão, e suprapúbico, bastante circulação colateral do lado esquerdo para o lado direito. Então aqui a compressão da artéria ilíaca direita sobre a veia ilíaca esquerda, aqui uma septação, a veia ilíaca se dividindo em duas, nós fazemos a reconstrução com centroline, podemos identificar exatamente o ponto de compressão e programar o tratamento. Aqui uma reconstrução, uma foto do Brito, mostrando uma compressão, duas formas de compressão. Então o diagnóstico. A flebografia ela é mais objetiva. O maior indicativo também de marcador de gravidade, de obstrução, dinâmica ou fluxo é a presença de circulação colateral das veias ilíacas comum e externa esquerda para o território da veia ilíaca interna direita, chamado de cross-filling, e estagnação de contraste. A obstrução pode ser completa, nesse caso pós-trombótica, ou incompleta. O Aivos, pelo Raju, que é o médico que mais publica relacionado ao diagnóstico de May-Turner, ele considera a flebografia com baixa sensibilidade, sendo o Aivos o principal exame diagnóstico. Ele indica o Aivos para confirmação e identificação das lesões tratáveis, antes de indicar o uso do stent, mas sempre no mesmo procedimento, fazendo a flebografia e o Aivos com o stent. O que nós aprendemos com o Aivos nos últimos anos? Que a obstrução venosa ela é muito prevalente. Cerca de 3% das mulheres têm uma compressão da veia ilíaca esquerda. E com o advento do Aivos, podemos identificar outras lesões, muito mais lesões em ambos os sexos e outros pontos de compressão, como nesse exemplo aqui, na veia ilíaca ipsilateral, na veia ilíaca interna, vários pontos de compressão, até mesmo no ligamento inguinal. Publicação do Neglin e do Raju no Journal of Vascular Surgery, mostrando que o Aivos ele consegue identificar detalhes intraluminais e murais que são mais bem detectados, como trabeculações, válvulas congeladas, espessamento mural, compressão externa. E você vai utilizar o Aivos então para definir a estenose. Então, esse exemplo, uma foto do ponto de maior compressão da estenose, onde nós fazemos o desenho então do Aivos, ali em cima está a artéria ilíaca. Essa é a veia ilíaca comum, ipsilateral, de maior diâmetro, e a veia ilíaca externa, esquerda. Se você calcular a diferença entre as áreas, tem 82% de redução para a veia ilíaca comum e 54% para a veia ilíaca externa, configurando uma estenose significativa. O diagnóstico é feito quando a redução é maior que 50%. Então aqui outro exemplo, a gente somando as duas imagens. O cálculo da área de estenose ele é uma ferramenta, ele é sujeito à subjetividade. Então precisa ter algum certo grau de experiência para você conseguir escolher o momento certo onde você determina qual é a estenose e qual é a melhor veia ilíaca. E você também vai utilizar ele para avaliar o resultado. Então, nesse caso aqui, um pré-stent e pós-stent, mostrando um aumento de ganho de área, aí, mais de 50%. Tá? Então, no capítulo do Brito, ele mostra uma classificação geográfica do May-Turner. O tipo 1 é quando você tem uma impressão da artéria ilíaca comum direita sobre a veia ilíaca comum esquerda mais colaterais. Então esse exemplo aqui. Impressão mais colaterais, tipo 1. Esse é relativamente o mais comum. Tipo 2 é a presença de adesões, septos e trabéculos. Aí você consegue classificar como tipo 2. Geralmente acontece em síndrome pós-trombótica. O tipo 3 tem uma parada completa do contraste abaixo da compressão. Então uma obstrução completa. Esses quadros geralmente são muito sintomáticos. O tipo 4 tem obstrução completa, mais uma intensa rede de colaterais. Muitas vezes esses casos podem estar relativamente compensados pela rede de colateral, fazendo o que eles chamam de cross-filling. E o tipo 5 é a compressão atípica, por exemplo, a veia ilíaca interna esquerda pela artéria ilíaca interna esquerda, como nesse caso aqui, ó. Artéria ilíaca comprimindo a veia ilíaca. O tratamento. Quais são as indicações principais? Você precisa ter presença dos 3 critérios abaixo. Alterações do membro inferior esquerdo percebidas diariamente. Edema, dor, varizes. Os sintomas devem ser intensos. Interferem nas atividades diárias. Então assim você vai indicar. Quando identificada a compressão durante um tratamento de uma TVP, por exemplo, uma trombólise, uma trombectomia, deve-se proceder a angioplastia implante do stent para corrigir essa compressão. Essa é uma síndrome de Cockett. Pacientes que já trataram uma TVP ilíaco-femoral e encontra-se óligo ou assintomático, merecem uma conduta conservadora. É para tratar só quem está muito sintomático. Contraindicações.
a única e absoluta é a idade, menor de 21 anos. Então, bastante atenção nesse slide, né? Contraindicação única e absoluta é idade menor de 21 anos. Esse capítulo, essa aula foi feita baseada no capítulo do Brito. Então, muita atenção, porque a literatura é divergente em alguns aspectos, mas para acertar a questão na prova, precisa prestar muita atenção no que está escrito no capítulo, né? Contraindicações relativas, mulheres jovens e com desejo gestacional. Publicações recentes mostram que não tem muita complicação, inclusive para mulher que já engravidou. Os assintomáticos não devem ser tratados, tá? Essa também seria uma contraindicação, né? O tratamento cirúrgico, a cirurgia aberta tem cada vez menos importância, né? Ela está mais relacionada com oclusões ou a genesia de cava, né? A mais famosa é a cirurgia de palma, né? Que é a transposição da safena. Então você pega a safena do lado bom, né? Solta ela inteira e atravessa pela pube e faz a anastomose na femoral do outro lado. Então o sangue da perna esquerda vai passar todo para a perna direita. Essa é a mais comum. Transposição da artéria ilíaca comum direita para trás da veia é uma técnica antiga, mas é muito pouco realizada hoje, e pode ser realizada uma anelbifurcação aórtica para tirar de cima do ponto de compressão. Além de maior morbidade, a transposição aberta, ela não trata as lesões internas, aquelas trabéculas que eu mostrei no começo. Então mantém algum grau de estenose e estase. Então alguns exemplos aqui do capítulo do Brito, né, mostrando a cirurgia de palma, né, com uma perviedade aí razoável. E uma ponte com uma ponte de PTFE, uma prótese de PTFE. Tá? E o tratamento endovascular é o tratamento padrão ouro. Tá? Hoje em dia, é o tratamento endovascular. Você precisa escolher o stent. O que seria um stent venoso ideal? Um stent de fácil liberação e sem encurtamento, de alta resistência contra a compressão, compatível com a ressonância, resistente à formação de trombo e aderências plaquetárias, diâmetro e extensões variáveis, de 10 a 20 e mais do que 40, mais do que 100, às vezes 160 milímetros. Existe uma discussão na literatura sobre o all-stent, que é o stent mais estudado relacionado a isso, com os novos stents dedicados de nitinol. Não cabe nessa aula aqui, mais precisamente para a prova de endovascular, mas saibam que tem essas duas opções. Tá? O diâmetro do stent vai ser relacionado com o diâmetro aproximado do vaso, de 14 a 16 milímetros na ilíaca. É feita uma dilatação pré e pós implante do stent, e você tem que entrar um pouquinho dentro da veia cava para evitar que esse stent desça e tenha uma migração e possa ter trombose. Em relação à anticoagulação antiagregante, não tem consenso, né? Se cair uma questão relacionada a isso, eu acho que pode ser relacionada à anticoagulação antiagregação, porque não tem realmente um consenso, né? O que tem uma tendência é o paciente que nunca teve uma trombose, que coloca um stent para o May-Turner, deixar apenas com AS, apenas com aspirina. A maioria dos serviços tem feito isso hoje. O segmento vai seguir com ultrassom no primeiro PO, em 30 dias e depois 6 meses. Como funciona a anticoagulação? O uso de anticoagulantes ou antiagregantes no pós-operatório é de questão pessoal, então não vai cair nada assim específico na prova. Pacientes em pós-operatório de trombólise existentes devem ser anticoagulados por 6 meses ou mais. A critério clínico, na nossa equipe a gente anticoagula perene. Um paciente que já teve uma trombose, que tem stent, nós preferimos anticoagular por um longo período para o resto da vida, provavelmente, né? Mas isso, como eu disse, é uma questão pessoal. Pacientes apenas com May-Turner podem ser mantidos com antiagregante plaquetário. Então, atenção no item 3, que se cair, eu acho que tem algo relacionado a isso. Tá? Então, um exemplo aqui de uma paciente tratada, uma flebografia armada, mostrando uma dificuldade do contraste de passar pela veia ilíaca com trabéculos, escoando, então, um refluxo para a veia ilíaca interna e para uma veia lombar ascendente, né? O cross-feeling, né? O sangue atravessando, o contraste atravessando de um lado para o outro lado da pelve, para daí ascender para a cava, né? Mostrando realmente, na flebografia já conseguimos fazer o diagnóstico. E a imagem do IVUS, para quem nunca viu um IVUS, é um ultrassom na ponta de um catéter, a gente vem retraindo e vê a artéria ilíaca passando por cima e uma trabécula dentro da veia. Tá? Essa é a imagem do IVUS, vou deixar passar mais uma vez. Então, a cava, agora entrando na ilíaca comum e a artéria passando em cima, a estenose e as trabeculações, né, de uma síndrome pós-trombótica. Né? Nós fazemos as medidas da área, né, onde nós conseguimos ver aqui na estenose e lá do outro lado a ilíaca comum, uma estenose maior que 50%, então indicação de angioplastia com balão, né,
balão 16 por 40, seguindo do stent 16 por 100. E o IVUS de controle, mostrando que aquela artéria que acabou de passar em cima ali não faz mais a compressão e um ganho significativo de área no stent. Tá? E uma melhora clínica completa. Esse é o ultrassom, o Doppler de controle, mostrando a artéria ilíaca lá em cima, pulsando em cima do stent e o stent pérvio. Tá? Vamos finalizar com uma questão, então. Em relação à indicação de tratamento endovascular na síndrome de May-Turner, é correto afirmar: A. Está indicado para todo paciente que tenha o diagnóstico confirmado de compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita? B. É contraindicado em pacientes do sexo feminino que pretendem engravidar? C. A única contraindicação é a idade, sendo sugerido aguardar até os 21 anos de idade. A decisão sobre a cirurgia depende da decisão da paciente, independente dos sintomas. Então, eu já frisei isso daí na aula, agora ficou fácil de responder a letra C. A única contraindicação é a idade, é o que está escrito no capítulo do livro do Brito. Então, prestem atenção, quem já faz algum cirurgia endovascular, quem tem experiência com isso, preste atenção no que está escrito no livro, tá? Que é o que você vai conseguir ser efetivo e acertar na prova. Muito obrigado a todos. Vou chamar agora o meu colega, o Arthur Curtarelli. Ele vai apresentar o curso Bizu, como vai acontecer durante esse ano, e vai dar uma aula na sequência sobre TVP, e no final a gente vai expor, então, qual que é o cupom de desconto que vocês vão usar para conseguir o desconto aí nesse lançamento, tá bom? Muito obrigado a todos. Meu nome é Igor Cincos, sejam muito bem-vindos ao curso Bizu. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso Bizu. Obrigado pela atenção de vocês estarem aqui com a gente. Meu nome é Arthur Curtarelli, eu sou médico cirurgião aqui em São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o curso Bizu, depois eu vou dar um tema que quase não cai na prova: TVP e anticoagulação. Despenca, né? Todo ano tem questão. Então olha só, se você está aqui hoje, já é tarde da noite, segunda-feira, é porque você quer se diferenciar, é porque você quer ser melhor que a maioria, é porque você quer uma posição melhor no mercado de trabalho. Então o curso Bizu tem exatamente esse objetivo: fazer você se diferenciar da maioria. Vamos lá, antes de eu falar sobre o curso, eu só vou pedir para que vocês sigam a gente tanto no YouTube quanto no nosso Instagram. Se você ainda não segue o curso lá, é muito bom você seguir, sendo aluno agora ou sendo aluno depois, porque você fica por dentro de tudo que a gente vai produzir esse ano. Então esse ano tem o curso extensivo, tem o curso intensivo, tem um monte de simulado pela frente, a gente solta questão no próprio Instagram. O nosso canal no YouTube toda hora está sendo alimentado com pequenos trechos de vídeos informativos, então por ali você continua estudando, né? Do lado de lá está o nosso site. No nosso site você encontra informação sobre o curso, informações sobre o nosso livro, informações sobre a equipe. Lá embaixo do site, eu queria que vocês dessem uma olhada, tem algumas perguntas frequentes que a gente recebe, e é por ali também que você tem acesso à nossa plataforma para você poder assistir às aulas. Olha, se você ainda não conhece esse material aqui, então você está por fora, você não pode perder tempo, manda no nosso grupo do WhatsApp, manda por e-mail, solicita o nosso e-book Como Passar na Prova do Título de Especialista. Aqui você dá início à tua preparação. Então hoje é 1º de março, é quando vira o ano para os médicos, né? Acaba o R4, acaba o R5 ou começa uma nova etapa, é agora que você tem que parar, pensar como é que você vai produzir ciência esse ano. Então é por esse e-book que você começa. Aqui a gente fala sobre a prova da SBACV, sobre as formas de estudar, a gente fala sobre a bibliografia da prova, qual escolher, e por último a gente ranqueia os 44 principais temas que despencam na prova. Então para facilitar a tua vida, cara, é muito tema para estudar. Tudo bem, não tem problema, a gente separou os 44 principais aqui. Esses 44 você precisa dominar. O curso Bizu vai ter aula específica sobre todos eles. E dentre esses 44, a gente facilitou ainda mais e colocou por cor qual que é imprescindível, qual que é muito importante e qual que você pode deixar de lado. Então se você olhar lá no nosso e-book, tem uma bolinha amarela, verde ou vermelha do lado de cada um desses temas. É importantíssimo e você pode usar isso daqui como roteiro, sendo ou não aluno do curso Bizu. Mas para a galera que quer se diferenciar, que quer se preparar realmente, então a gente tem o planner do curso extensivo aqui que a gente vai apresentar esse ano. Então esse daqui é o nosso roteiro de estudo.
Veja, é uma programação para você chegar lá em setembro, em novembro, preparado para ir para a primeira fase, encarar e depois ganhar a segunda fase e tirar teu título. O planner do curso Bizu, ele está separado em módulos, então a gente começa do começo, lá no início, os módulos básicos, começando lá, ó, pela fisiologia essencial. Então você vai aprender no curso avaliação pré-operatória, bases da hemodinâmica, fisiologia da dilatação aneurismática, da aterosclerose, você vai aprender síndrome do compartimento, são capítulos maçantes, difíceis da gente estudar, que você vai ter aula passo a passo. O módulo de anatomia está todo aqui, ó. Tem muita coisa de anatomia que não cai, que é groselha, mas tem muita coisa que despenca, então toda a parte principal está aqui. O módulo de semiologia direcionada, exames complementares, desde como fazer um índice tornozelo braquial de forma adequada, até como avaliar com ultrassom uma placa de carótida. Tá tudo no curso Bizu. Desde como fazer pletismografia de forma adequada. Você sabe fazer uma volumetria? Isso cai na prova. Tá lá na nossa aula de exames complementares venosos. E tem a parte linfática também, que às vezes a gente deixa de lado, né? Segue o curso, a gente tem outros módulos básicos, então toda a parte de farmaco, veja, antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, heparina, hipolipemiantes, fibrinolíticos e um que sempre cai, antibiótico em cirurgia vascular. Cai posologia, cai indicação, tudo isso a gente tem na aula. Um grande módulo de habilidades básicas em cirurgia vascular, passando por acesso, técnica, prótese, derivações anatômicas, extra-anatômicas, tem aula só de amputação, aula só de fasciotomia, tem aula de classificação Wi-Fi, que é um campeão de prova. Vem caindo todos os anos e vai cair em 2021. A gente tem uma aula só disso. Tem aula de anticoagulação e profilaxia, campeão de prova também, métodos de interrupção da veia cava. E olha, para quem quer ir ainda mais fundo, se dedicar ainda mais e comprar o pacote aprovação, tem aula bônus de bases em endovascular e de angiosoma. Tem mais aula bônus ainda no nosso pacote aprovação. Segue o curso, a gente tem um grande módulo venoso que ensina desde trombose venosa superficial, tema que às vezes a gente deixa de lado, né? Tromboflebite não cai, mas é recorrente na prova. A aula de TVP, que vocês vão assistir hoje, englobando também um capítulo de anticoagulação, passando por tromboembolismo pulmonar, trombofilias hereditárias adquiridas, toda a parte de insuficiência venosa crônica, desde fisiologia até tratamento clínico e cirúrgico, síndrome da veia cava superior e as síndromes compressivas pélvicas, que o Dr. Igor apresentou um trecho da aula aqui, de uma aula bem mais extensa. Veja, toda vez que você vê no nosso planner aquele selo, pacote aprovação, essas aulas estão destinadas aos alunos que querem ir ainda mais fundo e fizeram aquisição tanto do curso intensivo quanto do extensivo e aí levaram de brinde uma série de aulas bônus. O módulo arterial é enorme, então você pensa assim, putz, faz 10 anos que eu não opero arterial. Minha prática é exclusivamente venosa e dentro do venoso eu só faço espuma. Então aqui é para você revisar todos os conceitos, aprender desde vasculite até síndrome, doença cística da poplite, ergotismo, pé diabético, campeão de prova, né? Oclusão arterial aguda, sem dúvida vai cair esse ano de novo. Olha outro trecho aqui do módulo arterial, insuficiência vascular visceral aguda, complicações em cirurgia arterial. A gente tem toda uma parte de hipertensão renovascular, insuficiência arterial crônica. É um capítulo enorme no Brito que foi dividido em vasos supraórticos, membros superiores e a parte de membro inferior foi separado em aorto ilíaca e infrainguinal. Aula excelente que cai todo ano também. Síndromes aórticas agudas e toda uma série de aulas de aneurismas. Então a gente separou no torácico, no abdominal, no tóraco-abdominal, no visceral e no periférico. Segue o curso, a gente tem um módulo específico para trauma. Se você está por fora, não sabe do que eu estou falando, a prova segue 2 bibliografias base, o Maffei e o Brito. São livros extremamente diferentes. O Brito é o livro que está mais em voga, porque é o livro mais novo. E olha, tem 16 capítulos de trauma no Brito. A gente resumiu tudo em 4 aulas. Dá para ler 16 capítulos? Não dá, mas a gente leu, resumiu e colocou tudo para você aqui, ó. O módulo de linfático está aqui também. E por último a gente tem uma parte de miscelânea que coloca angiodisplasia, arteriopatia funcional, a parte de malformações vasculares, síndrome do desfiladeiro,
úlceras de membros inferiores. E para encerrar, para a gente treinar e acertar na prova, a gente tem um módulo específico de treinamento com questão. O curso tem um banco de mais de 600 questões para você fazer sozinho em casa. Porém, a gente tem essas aulas específicas para você fazer junto com um dos nossos professores, não com o objetivo apenas de acertar ou errar a questão, mas de pegar tópico por tópico e aprender com a questão. Se você faz isso, assiste às aulas, revisa, você não erra na hora da tua prova. É o método de exercício. Beleza? Quando você acessa o nosso site, você se depara com essa imagem aqui e rolando um pouquinho mais para baixo, você vai encontrar as 3 formas de virar um aluno do curso Bizu. A gente oferece o curso extensivo, o curso intensivo e a junção dos 2 cursos que carrega ainda alguns bônus. A gente chama de pacote aprovação. Se você quer saber um pouquinho mais, você clica na imagem. Se você quiser ir direto para a matrícula, é só clicar aqui nesse box azul. E você vai ser transferido para a nossa plataforma aonde está o curso. Quando você fizer sua matrícula e quiser assistir a aula, e você pode assistir no trânsito, na marginal, esperando o anestesista anestesiar, você pode assistir indo para o trabalho, você pode assistir em casa, na tua Smart TV, qualquer aplicativo que tenha acesso à internet, basta você entrar lá e acessar. A gente tem um aplicativo específico para isso também. Então o curso Bizu, hoje ele vem completo, é uma programação de estudo para que você chegue no fim do ano, seja a prova em setembro ou em novembro, preparado. O nosso curso extensivo, ele tem 73 aulas. Quando você vira nosso aluno, além de ter acesso à nossa plataforma, você vai entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Lá a gente discute questão todos os dias, a gente tira dúvida do aluno, caso ele estudou na madrugada, ficou com alguma dúvida, manda lá, nosso grupo de professores responde, busca a bibliografia. É no nosso grupo de WhatsApp que a gente joga os nossos flashcards para poder memorizar, estudar com esse material. E quando a SBACV soltar o edital, é lá também que a gente discute o edital, bibliografia, como se inscrever. Putz, eu fiz residência, eu fiz especialização, eu posso, eu não posso. A gente te dá toda a ajuda com isso. Só quero que você preste atenção que, ao virar aluno do curso extensivo, você tem todo esse apoio, porém, 5 dias antes da prova, o curso extensivo sai do ar. O curso extensivo não vai estar no ar 5 dias antes da prova, porque a equipe vai estar toda dedicada para o curso intensivo, que é um curso de 4 dias de duração, onde a gente fica aqui conversando sobre os principais temas que caem na prova por mais ou menos 10 a 12 horas por dia. Então é bem cansativo, a gente faz uma grande revisão de véspera, certo? O curso intensivo, ele tem apenas os 4 dias de aula. Então qual que é a nossa sugestão? Para que você compre o pacote aprovação. No pacote aprovação, você tem o curso extensivo, o curso intensivo, ou seja, você estuda de agora até a véspera do concurso, o quanto e como quiser, e você ainda leva de brinde o livro Bizu, segunda edição, que a gente vai mandar direto para sua casa, e uma série de aulas bônus. São 4 aulas bônus de temas que não estão disponíveis no curso extensivo e ainda 5 aulas de resolução de questão para você fazer com os nossos professores. É esse pacote aqui. Essa é a nossa programação completa para que você chegue lá preparado. Beleza? Você vai conseguir chegar ao fim do ano e colocar teu nome aqui, ó, trocar aluno do curso Bizu pelo seu nome e obter o título de especialista, seja em angiologia ou cirurgia vascular. Hoje a gente vai falar sobre um tema que despenca no concurso, é trombose venosa profunda. Ele engloba um pouco mais do que a TVP, né? A gente fala um pouco de TEV, a gente fala um pouco de tríade de Virchow e a gente fala bastante sobre anticoagulação. Aí você vai falar, putz, Arthur, isso aqui é minha rotina, né? Eu faço TVP todos os dias. Beleza, mas a tua rotina não é o que cai na prova. O cara quer o que está no livro. Então ele cobra fisiopatologia, semiologia, que muitas vezes a gente pula. Ele cobra o fluxograma de diagnóstico. Ele cobra mais de um anticoagulante. Arthur, eu só uso Xarelto. Você sabe usar dabigatrana? Você sabe a dose? Então a gente vai aprender aqui na aula. Beleza? Vamos falar sobre TVP desde o básico. Então, TVP faz parte de um complexo de doenças chamado TEV. É um pedaço, né, onde está englobado
trombose venosa superficial, que hoje em dia é o nome mais correto. Se você escrever na tua segunda fase tromboflebite, você vai errar, porque o nome completo é trombose venosa superficial. A gente tem a TVP, o TEP. Isso tudo faz o complexo aqui de doenças TEV. Dentre TVP, a gente tem as provocadas e não provocadas. Cara, isso é muito importante, porque além de ditar o motivo da causa da trombose, ainda ajuda na definição de tempo de anticoagulação. Então, TVP provocada é aquela onde você sabe e conhece um fator de risco definido para o episódio de trombose, enquanto que a não provocada você não tem clareza do que aconteceu, né? São as não provocadas que levam a gente a pensar numa doença oculta e que levam a gente a pensar em recorrência e complicação. O que é fator de risco para a TVP de livro? Então é tudo aquilo que exacerba a tríade de Virchow. Vamos lembrar aqui comigo. Idade é fator de risco? Sem sombra de dúvidas, né? Maior que 40 anos, mais ainda maior do que 60 anos. História pregressa, trombofilia, o uso de hormônio, seja para anticoncepção ou terapia de reposição hormonal, e eu te chamo a atenção para esse fator aqui, ó, nos primeiros 4 meses de uso do hormônio, a chance de trombose aumenta muito, depois ela entra num platô e diminui. Gravidez e puerpério, insuficiência venosa crônica, obesidade, tabagismo, alguns grupos específicos de tipo sanguíneo, imobilidade, seja ela clínica ou cirúrgica, porém, se for ortopédica por prótese de quadril e joelho, a chance de TVP é ainda maior, lesão medular, trauma grave, câncer, paciente em vigência de quimioterapia e a MCC, viagem prolongada. Tudo isso é fator de risco para TVP. Qual é o achado semiológico mais frequente no paciente com TVP? Olha que fácil, o examinador pega uma tabela dessa, que está lá no capítulo 134 do Maffei, e pergunta para você. É só trocar ali o quadro pelo enunciado. Quais são os sintomas mais comuns no paciente com TVP? E você tem que saber que dor, edema e aumento da consistência da musculatura está presente em quase 87% dos pacientes. São os principais achados semiológicos. A gente tem outros, né? Dor à palpação da musculatura, dor no trajeto venoso, sinal de Homans, que é a dor à dorsiflexão passiva do membro, dilatação das veias superficiais, que a gente chama de sinal de Pratt, e cianose do membro. Ainda sobre semiologia, o que você encontra? Edema assimétrico, que existe uma definição, apesar de a gente usar na nossa prática no olhômetro. Edema assimétrico é quando a gente tem uma diferença maior do que 3 centímetros entre uma panturrilha e outra, medidas 10 centímetros abaixo da tuberosidade anterior da tíbia. Essa é a definição correta. Espessamento da panturrilha, sinal de Moses, vamos lembrar, dor à palpação da panturrilha contra o platô ósseo. Estava lá, no capítulo do Maffei, como um dos principais achados semiológicos. O sinal de Homans, dor à dorsiflexão passiva do pé. Não é esse o principal, a gente acabou de ver lá no capítulo do Maffei. E o sinal de Pratt, engurgitamento venoso superficial por oclusão do sistema venoso profundo. Eu tenho uma oclusão do eixo fêmuro-poplíteo, o escoamento do sangue, que no membro inferior é quase 80% pelo sistema venoso profundo, agora não consegue escoar. E ele sobe para o sistema venoso superficial, o sistema venoso superficial não dá conta do volume, do recado e fica engurgitado. Essa é a semiologia da TVP. Existe, obviamente, um instrumento de probabilidade clínica para a TVP. Se você sabe a semiologia, você sabe mais ou menos o score de Wells, que vai definir a estimativa de probabilidade clínica para a TVP. Arthur, eu não consigo decorar essa tabela. É difícil mesmo porque o Wells para TVP é diferente do Wells para TEP, mas você tem que ter um jogo de cintura aqui e saber mais ou menos do que a gente está falando. Então você sabe a sintomatologia, você sabe que o Wells pontua um ponto positivo para cada critério clínico diagnóstico, você vai saber mais ou menos quanto o teu paciente da questão vai pontuar. Então, por exemplo, o cara que tem neoplasia ativa, ele pontua 1. Edema de perna, edema assimétrico, que a gente acabou de definir, 1 também. Turgência unilateral de veias superficiais, edema, histórico de TVP prévio documentado, edema do membro, aumento da sensibilidade das veias, paralisia ou imobilização recente, confinamento no leito, tudo isso soma um ponto. É importante que você saiba também que tem um critério que subtrai, que é esse, um diagnóstico alternativo tão provável ou mais. Ou seja,
O cara jovem que foi fazer um futebol e estirou o tendão aquileu. Esse cara pode estar com síndrome da pedrada. É o cara que vai pontuar -2. No final de tudo isso, você tem que saber como interpretar o score de Wells, porque pode ser que o cara te traga na questão o Wells calculado, e aí você tem que conhecer. Te chama a atenção que no capítulo do Brito tem um erro de digitação aqui. Então o Wells adequado é 0 pontos é baixa probabilidade, 1 e 2 pontos moderado, e mais do que 2 pontos é alta probabilidade. Não quer decorar o Wells? Não precisa. Isso aqui você precisa conhecer. Tem que memorizar. Junto com o Wells, na estimativa de probabilidade clínica, a gente usa o dímero, que é medido de forma periférica. Ele é um produto da degradação da fibrina e dessa forma ele é muito pouco específico, mas ele é muito sensível. Então ele ajuda a gente a falar não sei, pode ser TBP ou definitivamente não é. Ele afasta, né? A gente utiliza como corte 500, é o valor laboratorial do dímero. Então dímero normal ou abaixo de 500 não é TVP, procure outra causa. Dímero maior que 500 você não sabe, você vai ter que investigar. Então, utilizando o Wells e dímero, o Maffei traz um fluxograma de diagnóstico. Então, me acompanha aqui, ó, lá em cima. O paciente que tem suspeita clínica de TVP, o que você vai fazer na prova? Ultrassom? Não, não é assim. Você vai aplicar o Wells e você vai pedir um dímero. Esse é o fluxograma correto. Tá vendo como é diferente na nossa vida? A vida chega no pronto-socorro, já vai para o Doppler. Essa é a condução adequada. Aqui não pode ser assim. Se você fizer isso, você erra uma questão de TVP. Então veja, do lado de lá do fluxograma, né? O cara que tem um Wells baixo e um dímero negativo, definitivamente não é TVP. O cara que tem um Wells baixo e um dímero positivo, você não sabe, vai levar para o ultrassom. E do lado de cá, o cara que tem um Wells alto, independentemente, ou um dímero positivo, independentemente, ele vai para o ultrassom fazer diagnóstico. Então esse aqui é o fluxograma que você tem que conhecer para acertar a tua questão. E no ultrassom, se você faz ou não faz ultrassom, você tem que conhecer os achados diagnósticos ultrassonográficos, porque por mais que você não saiba, o cara pode te trazer o laudo. Não pediu para você fazer, te trouxe o laudo e pediu para você concluir o diagnóstico. Então eu vou te explicar que existem alguns critérios diagnósticos importantes que você vai conhecer agora. Por exemplo, incompressibilidade venosa total ou parcial. A veia ela não tem a parede muscular da artéria, ou seja, se você aperta ela contra o anteparo, ela colaba. Ela não vai colabar se ela tiver conteúdo. Se ela tem trombo dentro dela, ela não colaba. Isso significa incompressibilidade venosa. Visualização do trombo, ou seja, passou o ultrassom modo B, você viu o trombo, está feito o diagnóstico, né? Esse trombo ele vai ter ecolucência maior, menor ou vai ser anecoico a depender do grau de maturação que ele tem. Isso não cai na prova de angiologia e de cirurgia vascular, cai na prova de Doppler. Dilatação venosa com possível oclusão pelo trombo, ou seja, eu olhei uma veia, achei grande, comparei com a contralateral, está realmente grande, e esse aqui é um achado diagnóstico. A alteração de fluxo não tem escoamento venoso, ou perda da fasicidade respiratória. O que significa isso? Você consegue olhar ou interpretar um achado amontante olhando a jusante. Eu consigo interpretar uma TVP de cava ilíaca olhando a femoral. Toda vez que eu inspiro ou expiro, o meu retorno venoso sofre um aumento ou diminuição do incremento de fluxo. Se eu tenho uma oclusão do eixo cava ilíaca, eu não tenho essa fasicidade respiratória, porque agora o sangue escoa todo por colateral e colateral não sofre alteração do diafragma. Então eu tenho perda da fasicidade respiratória. Qual deles é a mais importante? Sem dúvida, incompressibilidade venosa é o que traz maior acurácia no diagnóstico ultrassonográfico. Do lado de lá você vê uma imagem em duplex, eu tenho modo B e modo colors, a caixa de cor mostrando a artéria femoral comum contrastada e a veia femoral comum está dilatada, preenchida e se eu comprimir, não comprime, ou seja, é uma TVP. Beleza, você sabe os fatores de risco, você sabe a semiologia, você sabe o fluxo diagnóstico e você sabe a conclusão diagnóstica ultrassonográfica. Vamos falar então sobre tratamento. Tratamento é anticoagulação.
vai errar na prova. Presta atenção aqui, ó. O tratamento para TVP do básico tem como objetivo aliviar os sintomas, impedir a extensão do trombo para um segmento profundo ou uma perfurante, impedir a evolução para uma complicação, por exemplo, um TEP, e evitar a recorrência e diminuir a chance da síndrome pós-trombótica. É bem básico, mas às vezes o examinador coloca que o objetivo do tratamento para TVP é fazer fibrinólise, e aí você erra. Não tem nenhuma forma de tratamento para TVP com anticoagulação ou com medidas exposicionais que tenha como objetivo fazer remoção do trombo. Isso a gente está falando de TVP de membro, né? Vamos lá, o tratamento. Então, ele é composto por duas partes, medidas comportamentais, os exposicionais, e a anticoagulação em si. Medidas comportamentais a gente faz para todos os pacientes, meia elástica de média compressão e deambulação programada e irregular. Qual é o objetivo disso? Se o sistema venoso profundo está ocluído, vai ter estase venosa nesse segmento, o retorno vem todo pelo superficial. A partir do momento que você comprime o superficial, você redireciona o fluxo para o profundo, isso aumenta a velocidade de escoamento venoso no sistema venoso profundo e você consegue fazer aqueles objetivos lá de cima, aliviar sintoma, impedir a extensão do trombo. Beleza? E a anticoagulação? É para todo mundo? Aqui que entra outro pepino de prova, porque às vezes a gente erra. Se você anticoagula todo mundo na tua prática clínica, você não está fazendo o que o livro sugere. Tá errado? Não, às vezes não, tá tudo bem. Mas na prova você não pode pôr dessa forma. Então me acompanha aqui, ó. Anticoagulação de forma bem resumida. Vai fazer para todos os casos de TVP proximal. Quem sabe definir se a TVP é proximal ou distal? O que isso significa? TVP proximal é aquela que pega da veia poplítea para cima, inclui a veia poplítea em TVP proximal. E para os casos de TVP distal, da veia poplítea não incluso a veia poplítea para baixo, a gente vai anticoagular alguns casos. Então tem muito caso de TVP infrapatelar que a gente não anticoagula. Eu trouxe aqui uma tabela que compara o Brito, quarta edição, o Maffei, quinta edição, e o nono guideline da ACCP, para falar o que essas três grandes bibliografias falam. Por que o guideline? Porque ele é a base para muitas das nossas bibliografias de prova. Então me acompanha em TVP proximal. O Brito manda anticoagular, o Maffei manda anticoagular, o nono guideline manda anticoagular. Você acha que é esse aqui que o examinador vai pedir para você na prova? É claro que não. Isso aqui está muito fácil, né? Todo mundo vai acertar. Ele vai pedir para você a TVP distal. E olha como é que as referências colocam. O Brito sugere não anticoagular uma TVP distal e fazer controle seriado da progressão por 14 dias. O Maffei pede para que com o ultrassom você defina a extensão da TVP e só anticoagular aquelas que têm extensão maior que 5 centímetros ou que estão em progressão. As menor que 5 centímetros que não tem progressão, você não anticoagula. E o nono guideline manda você anticoagular todo mundo. Ou seja, na prática está tudo certo, na prova não. Então tem que ficar atento para não errar. E você vai fazer o tratamento ambulatorial ou hospitalar? Aí depende, né? A indicação passa por clínica do paciente, comorbidade, condição social e escolha do teu anticoagulante. Quem que é candidato a um regime ambulatorial? TVP não complicado e sem evento trombótico, embólico, né? TVP estável clinicamente ou que tem um clearance de creatinina acima de 15, a gente vai ver isso na indicação do uso do anticoagulante oral, baixo risco de sangramento domiciliar e um nível, uma condição social adequada para o segmento e uso do medicamento, né? Às vezes o cara não tem grana para comprar um NOAC, mas ele também vai ter dificuldade para utilizar a dose do Marevan de forma adequada. Então tudo isso tem que ser balanceado. Quem que você vai internar? TVP extensa, principalmente ilho-femoral. Se for uma flegmásia, então nem se fala, vão todos internar. Quem tem TEP associado, você precisa internar toda a TVP com TEP, vai fazer ecocardio, vai dar suporte de oxigênio. A gente tem uma aula no curso específica sobre TEP. Se você não sabe manejar, não sabe indicar, por exemplo, trombólise por catéter, fica tranquilo que você vai aprender no curso Bizu. Alto risco para sangramento e necessidade de ponte com anticoagulante parenteral. Então isso aqui, cara, é campeão de prova, né? Anticoagulante parenteral e anticoagulante oral. Todo ano cai, é batata. Vai cair esse ano de novo. Tem uma grande tabela lá no capítulo 149 do Maffei. Ela está um pouco confusa, a gente resumiu
completou e fez a própria tabela do curso Bizu. Então esse flashcard aqui vai ser enviado para os nossos alunos do curso, que vão estar no nosso grupo de WhatsApp. Em rosa e vermelho a gente tem os anticoagulantes parenterais, e em azul a gente tem os anticoagulantes orais, que é os quais a gente vai falar um pouquinho agora. Então a gente já passou aqui da metade da aula, presta atenção que anticoagulantes orais sempre cai. E aqui no Bizu a gente coloca sempre o mesmo slide para facilitar a tua vida. Então vem sempre assim, mecanismo de ação, tempo de meia-vida, interação medicamentosa e assim consecutivamente. Isso facilita teu momento de fazer um resumo no caderno, né, se você está fazendo aí. Então vamos começar com a varfarina sódica, nome comercial Marevan, mecanismo de ação, atua inibindo os fatores 2, 7, 9, 10, a proteína C e a proteína S. Arthur, eu não sei nada de cascata da coagulação. Não tem problema, no nosso módulo de fisiologia a gente ensina a cascata da coagulação de um jeito fácil, de um jeito prático para você acertar na prova. A gente tem um macete para a varfarina. A varfarina inibe dessa forma: 2 com 7 é 9, quem tira 9 tira 10, você sabe. Esse é o nosso macete. Então 2 com 7 é 9, quem tira 9 tira 10, proteína C, proteína SAB, proteína S. Beleza? Tem a proteína Z ainda. Tempo de meia-vida. O comprimido que você toma agora só faz efeito ou continua fazendo efeito por 36 a 42 horas e a dose é variável, né? Conforme o metabolismo, ingestão alimentar, medicamento, distribuição corpórea do paciente. Então isso é difícil. Interação medicamentosa. Tem uma gama de interações do Marevan. A gente mostra isso na nossa aula de anticoagulantes orais e dá os principais para você memorizar. Posso usar em gestante? Não pode, né? É teratogênico, todo mundo sabe, Marevan não pode ir para gestante, em especial entre a 6ª e a 12ª semana de gestação. Categoria D, você pode usar no renal crônico, pode usar no hepatopata, pode usar no trombofílico. E se cair SAF na tua prova, é Marevan que você vai marcar. É uma ou a principal trombofilia onde não se pode utilizar um DOAC. Tem antagonista, a vitamina K e o plasma fresco congelado, e a forma posológica adequada de utilizar é essa aqui. Então, ó, vai ser sempre assim, né? A gente começa lá do início, depois utiliza por um período, onde tem uma dose de ataque e depois uma dose de manutenção. Então, todos os nossos slides de anticoagulação vêm dessa forma. No início, você tem que obrigatoriamente fazer ponte com uma heparina, seja ela não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou heparinoide fonda Parinux. Você vai fazer sobreposição por 5 dias de uso, mas você já dá o comprimido de varfarina no mesmo momento da anticoagulação parenteral. Por quê? Porque ele vai agir por 36 horas e você vai fazer ponte porque no início o Marevan tem um efeito pró-trombótico. Então a heparina parenteral ou anticoagulante parenteral tem esse objetivo, evitar o efeito protrombótico do Marevan. Qual é a posologia adequada? Um ataque consecutivo de 10 mg, na sequência 5 mg e a partir do 4º dia você controla pelo RNI do paciente. Tem algumas exceções, os pacientes em extremo de idade ou muito baixo peso, você faz 5-5-5 em vez de 10-10-5. E sempre controlando pelo RNI. O alvo do RNI, todo mundo sabe, entre 2 e 3 para a TVP. A dabigatrana é o primeiro DOAC que a gente vai falar, nome comercial Pradaxa, sugestão do curso Bizu que você conheça tanto o nome do sal quanto o nome comercial, porque o examinador coloca dessa forma, né? Como DOAC, ele atua especificamente sobre um fator da cascata da coagulação, a DABI atua sobre o fator 2, e aí já vem o nosso macete. Se é BI é 2, se é dabigatrana é no fator 2 que ela atua. O tempo de meia-vida de todos os DOACs gira entre 12 e 18 horas, então é um tempo bem mais curto e a dose é sempre fixa. Então vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Interação medicamentosa, cetoconazol sistêmico, nenhum DOAC que a gente está autorizado a utilizar em gestante e nenhum DOAC, pela bibliografia da prova, a gente está autorizado a utilizar em trombofílicos. Já existe alguns estudos que garantem de que DOAC funciona em trombofilia, à exceção de SAF, mas a gente não marca isso na prova ainda. Todos os DOACs, assim como a dabigatrana, podem ser usados nos pacientes renal crônico. A única coisa que você precisa saber é estagiar o paciente renal crônico, eles não são todos iguais e a gente estagia pelo clearance de creatinina.
Então os pacientes que têm clearance abaixo de 30 não podem utilizar o Pradaxa. Existe um antagonista, para todo DOA que já existe um antagonista, para o Pradaxa é o Praxbind. E o mecanismo de uso é dessa forma. Tem que fazer ponte com heparina ou heparinoide, 5 dias do uso, e depois você interrompe o heparinoide e inicia 150 mg de Pradaxa 2 vezes ao dia e vai manter o tratamento pelo tempo que você julgar necessário. Observe que o Pradaxa não inicia junto com o anticoagulante parenteral, ele inicia na sequência. Existe uma dose profilática, 220 mg uma vez ao dia. O segundo DOA que a gente vai falar é o conhecido Xarelto, a rivaroxabana. Atua sobre o fator 10A, o macetinho é rivaroxa-X, Xarelto-X, fator X, que é o fator 10. Então agora você já sabe também que a rivaroxabana inibe o fator 10A. Interações medicamentosas, fenobarbital, fenitoína e carbamazepina, a gente não utiliza em gestante e você pode usar no renal crônico, só atenção com os pacientes com clearance abaixo de 50, que você tem que fazer uma adequação de dose e é contraindicado nos pacientes que têm clearance abaixo de 15, aí não dá para utilizar. Para te adiantar, todo renal crônico com clearance abaixo de 15 ou dialítico, você só pode usar heparina e Marevan, tá bom? Existe um antagonista que é o Andexxa, que é o Andexanet alfa, e o mecanismo de uso é assim, é o primeiro dos DOACs que você não precisa fazer ponte com heparina. Então você inicia o Xarelto de forma unitária, e você já pode mandar o paciente para casa utilizando uma dose de ataque de 30 mg por 21 dias. Esses 30 mg são fracionados em 2 tomadas de 15. Ao final da terceira semana, você faz a transição direta para 20 mg uma vez ao dia e o Xarelto tem uma dose profilática de 10 mg uma vez ao dia. A Apixabana, o terceiro DOAC, nome comercial Eliquis da Pfizer, assim como Xarelto, Apixa tem X, é o fator X, é o fator 10A. A gente pode utilizar em pacientes renais crônicos até o clearance de 15, abaixo de 15 você não utiliza. O Andexxa também é o antagonista e o mecanismo, a posologia, ela não precisa da heparina. Então você começa direto 10 mg de 12 em 12 horas por uma semana e depois faz a transição para 5 mg de 12 em 12 horas pelo tempo que você julgar necessário. Existe uma apresentação profilática de 2,5 mg 2 vezes ao dia. O quarto e último DOAC é a edoxabana, da Lixiana da Daiichi. É, assim como os outros, um inibidor do fator 10A, edoxalixi, fator X, de novo, né? Uma interação medicamentosa com a rifampicina, e aqui existe uma condição especial de que a Lixiana existe uma apresentação para os pacientes com clearance abaixo de 50, entre 15 e 50, ou extremo baixo peso. A dose habitual é de 60 mg uma vez ao dia, mas nesses pacientes com clearance baixo, você pode utilizar 30 mg uma vez ao dia. Só quero te chamar a atenção que o antagonista Andexxa é off-label para edoxabana. O FDA não aprovou esse uso, mas como inibe o mesmo fator da Apixabana e do Xarelto, as pessoas utilizam. Existem grupos específicos que a gente precisa conversar em anticoagulação, porque o examinador adora cobrar isso de você. Então, Arthur, posso usar DOAC ou heparina de baixo peso molecular no paciente oncológico? A resposta é sim. Desde 2003, quando saiu o estudo CLOT, que comparou a delteparina com o Marevan, e observou-se que a delteparina, que é uma heparina de baixo peso molecular, é mais segura do que o Marevan nos pacientes oncológicos, as heparinas de baixo peso molecular passaram a ser o principal medicamento nesse grupo de pacientes. Porém, mais recentemente, cada um dos DOACs apresentou um estudo comparativo, um trial comparativo, mostrando que tem maior eficácia ou mesma eficácia com maior nível de segurança no paciente oncológico. Então a DABI tem o estudo RECOVER-2 Trial, a edoxabana tem o Hokusai Cancer, a rivaroxabana tem o SELECT-D e a apixabana mostrou ano passado o estudo Caravaggio, então todos eles estão liberados para uso no paciente oncológico. Só te chama atenção para um subgrupo de pacientes oncológicos, que são os caras que têm neoplasia do trato gastrointestinal. Esses caras sangram mais com DOAC do que com heparina de baixo peso molecular. Então, se o examinador te perguntar especificamente de um paciente oncológico de câncer gástrico, ele está querendo que você marque heparina de baixo peso molecular e não DOAC.
Para todos os outros, pode usar DOAC. Síndrome da fragilidade idoso, pode usar DOAC, pode usar Marevan. Insuficiência renal crônica, você pode usar qualquer coisa que você queira, contanto que você saiba o clearance do paciente. Lembrando que abaixo de 15, só Marevan e heparina. Abaixo de 50 e 30, fica esperto para fazer adequação de dose. Nas gestantes, a gente só tem autorização para usar heparinas, sejam as não fracionadas ou de baixo peso molecular. Marevan é completamente teratogênico entre a 6ª e a 12ª semana, a gente nunca utiliza, e os DOACs não estão autorizados, não tem estudo clínico de eficácia e comprovação. No puerpério você pode utilizar a Marevan, não tem problema nenhum, porque o bebê já nasceu, mas o DOAC não está autorizado. Na obesidade você pode utilizar qualquer medicamento que você queira, mesmo se o paciente tiver passado por uma cirurgia que alterou o trânsito intestinal pós-bariátrica. Sobre contraindicações à anticoagulação e indicação de filtro, o curso Bizu tem aula específica para isso. Lá a gente fala sobre isso. Para finalizar a aula, só vamos falar sobre o tempo de anticoagulação na TVP, que é motivo de grande discórdia, né? Faz uma dose, não usa mais, usa 3 meses, 6 ou fica perene. Isso é motivo de discórdia na bibliografia. Tem alguns instrumentos que tentam definir quem é o paciente que se beneficia do tratamento por 3 ou 6 meses. Olha só, a gente tem que levar em conta aqui, né? Localização e extensão da trombose, etiologia da trombose, fator de risco associado. Então existem 2 modelos de predição de recorrência e complicação. Um deles é o Viena, que tenta identificar a chance de recorrência em TVP idiopática e utiliza gênero, localização do trombo e o valor do dímero para isso. Tem que decorar o Viena? Não. Mas você tem que conhecer o conceito, porque se o cara coloca na assertiva, você acerta. É a mesma coisa do score DASH, que utiliza dímero, idade, sexo e hormônio para saber a recorrência de TVP. E a outra forma de fazer é fazer a avaliação seriada por ultrassom, né? Agora, os pacientes que possuem fator de risco irreversível ou que apresentam TEV, seja TVP ou embolia pulmonar recorrente sem etiologia definida, esses caras vão anticoagular perene. Aqui no curso Bizu a gente resumiu e fez essa tabelinha para facilitar a tua vida. Então lá no eixo Y a gente tem os episódios de TEV e aqui no eixo X a gente tem o tempo de anticoagulação. Quem é o cara que vai anticoagular por 3 meses? É o cara que tem uma TVP distal com etiologia conhecida ou já revertida e sem nenhum fator de risco adicional. Utiliza isso aqui na tua prova que você acerta. Quem que é o que vai anticoagular por 6 meses? O cara que tem uma TVP proximal com uma etiologia desconhecida, sem fator de risco adicional, ou seja, ele não é trombofílico, ele não tem câncer, ele não está fazendo quimioterapia, ele não é acamado. Porque se ele for isso, ele vai anticoagular de forma estendida ou perene. Qualquer TEV importador de fator de risco permanente ou TEV recorrente, você anticoagula de forma estendida ou perene. Assim você mata a tua questão e acerta. Para memorizar, nas aulas do curso Bizu a gente sempre faz um slide assim, de memorização. Então olha só, TVP, diagnóstico clínico, você utiliza o Wells e dímero, lembrando que o corte do dímero é 500. Né? Dímero negativo, não é trombose. Dímero positivo, não sei, vai ter que fazer ultrassom. O diagnóstico é ultrassonográfico, mesmo na trombose venosa superficial. Você vai utilizar o score de probabilidade de risco de Wells e você já memorizou que o Wells baixo é igual a 0. O Wells 1 e 2 é moderado, a alta probabilidade é maior que 2. Como eu trato uma trombose venosa superficial? Fica para nossa aula de TVS, eu te conto depois como eu trato uma trombose venosa profunda. Se for uma TVP proximal, todo mundo vai anticoagular. Se for uma TVP distal, você não anticoagula e faz avaliação seriada por 14 dias ou média extensão do trombo, segundo uma FEI. Olha só como é que cai isso aqui na prova, né? Questão da SBACV. Vários fatores podem se associar e contribuir para o desenvolvimento da TEV durante a gestação. Todas as alternativas abaixo representam fatores que, durante a gestação, favorecem a ocorrência de TEV. Uma está errada. Vamos lá. Diminuição da produção do fibrinogênio, redução da velocidade de fluxo venoso em aproximadamente 50% dos membros inferiores, diminuição da atividade fibrinolítica ou exacerbação do efeito compressivo da artéria ilíaca direita sobre a veia ilíaca esquerda. Qual que está errado? Você sabe responder? Está errado a diminuição da produção do fibrinogênio. Todas as outras
são efeitos que acontecem durante a gestação. Galera, não deixem de acessar o nosso site, a gente está lançando um curso completo, é uma programação de estudo para que você chegue no fim do ano sabendo o que vai cair na prova, dominando o conteúdo. A gente vai fazer uma grande revisão de véspera 4 dias antes do concurso e o curso está com preço promocional. Obviamente, se você compra o pacote aprovação, que inclui o curso extensivo, onde você visualiza as nossas 73 aulas em qualquer lugar que você queira, no teu dispositivo móvel, iPad, iPhone, celular, Smart TV, você leva ainda o curso intensivo, 4 dias de revisão na véspera do concurso, de 10 a 12 horas de revisão diária. Você ainda ganha o nosso livro de perguntas e respostas comentadas e mais 9 aulas, sendo 4 de temas exclusivos e 5 de questões comentadas com os nossos professores. O curso já está em preço promocional, mas para você que está aqui se dedicando na segunda-feira, a gente tem um bônus, um cupom de desconto que tem validade de 48 horas e vai te dar 10% off. Isso aqui não vai acontecer mais durante o ano, você vai entrar na nossa plataforma, vai comprar o curso com o cupom BIZU 2021. Combinado? Eu te vejo nas próximas aulas, a gente se fala no nosso grupo de WhatsApp. Tchau!